Probabilidade de impacto de tiro único é uma etapa do processo de planejamento de aplicação da força que visa calcular a probabilidade de um armamento lançado por um sistema de armas atingir um alvo na superfície. Esse problema hoje pode ser abordado das seguintes formas. Primeiro, podemos tratar o alvo como retangular. Então nós temos uma largura, temos comprimento, temos um DPI, um Desired Point of Impact, um ponto desejado de impacto, e temos um Final Attack Head, uma direção de ataque paralela a uma das laterais do alvo. Assumindo a distribuição dos impactos dos armamentos como uma distribuição normal, nós podemos utilizar uma distribuição normal acumulada, juntamente com dados estatísticos de erros em alcance e deflexão, para pegar esses erros, transformá-los em desvios padrões, e aí sim substituir nessa equação original e obtermos uma equação de probabilidade de acerto em alvo retangular, uma equação já consagrada na literatura de seleção de armamento. A desvantagem de tratar o alvo como retangular é que a direção de ataque ela precisa ser paralela a um dos lados. E nem todo alvo vai ser retangular, as geometrias são diversas. Uma segunda forma de abordar esse problema é tratar o alvo como circular. Então, dessa forma, a direção de ataque ela é irrelevante, porém, o nosso erro lateral e longitudinal eles precisam ser bem semelhantes, senão as equações também não são aplicadas. Então, para esse alvo circular, nós temos uma distribuição normal circular e, utilizando dados empíricos de lançamento para obter um CEP, nós podemos obter a equação de probabilidade de acerto em alvo circular, também consagrada no meio. A desvantagem é que o REP e o DEP precisam ser iguais, nós precisamos ter um CEP, que ele seja uniforme em todas as direções. E nem sempre isso vai ser verdade, dependendo do tipo de emprego que nós vamos utilizar. Então, qual é o método proposto? A ideia é tratar o alvo como um polígono no globo terrestre. Ao invés de ser um retângulo, um círculo, uma forma geométrica, ele vai ter coordenadas dos seus vértices. O primeiro problema que nós temos ao tratar polígonos é que o globo ele não é plano e nós precisamos fazer cálculos no plano cartesiano. Então, 1 grau de latitude nós sabemos que são 60 milhas náuticas. Isso aí vale para qualquer latitude. Já para a longitude, no Equador, nós sabemos que também são 60 milhas náuticas. Porém, conforme nós nos afastamos do Equador, esse comprimento ele reduz. Então, se eu tenho um alvo no Equador, eu tenho um alvo mais afastado, e eu transfiro essas coordenadas direto para um plano cartesiano, em milhas náuticas, por exemplo, ou metros, percebe-se que quanto mais próximo do Equador, o alvo ele mostra bem a sua geometria. Agora, conforme ele se afasta do Equador, há uma distorção nas suas dimensões. Fica mais difícil calcular a sua área com base apenas nos seus vértices. Uma forma de resolver isso é fazer uma conversão com base na sua latitude, para que nós tenhamos valores em metros para cada vértice do alvo, e aí nós possamos usar esses valores em tabelas para os cálculos que forem necessários. Então, por exemplo, nós temos um alvo com 4 vértices, com as coordenadas que estão em tela. Nós podemos pegar essas coordenadas e fazer uma equivalência dos graus em metros, utilizando as seguintes equações. Com isso, nós obtemos pares ordenados, x e y, para cada vértice, medidos em metros, que nós podemos utilizar no plano cartesiano para fazer cálculos necessários. Então aqui nós temos boas proporções de distância entre cada vértice. Para que o modelo proposto seja aplicável, é preciso que os vértices estejam em sentido horário. Pode ser que o operador do sistema coloque esses vértices em sentido anti-horário, então nós precisamos fazer esse ordenamento. Uma forma de observar isso é através do método cadarço. Nós calculamos a determinante a cada 2 pares ordenados, e aí, quando nós somamos os determinantes, se o valor for positivo, significa que os vértices estão no sentido anti-horário. Isso a gente não quer, então nós invertemos a ordem. Por outro lado, se a soma das determinantes, utilizando o método cadarço, resultar em um valor negativo, significa que os vértices estão em sentido horário. Outro problema é a direção de lançamento do armamento. A nossa direção geográfica, norte, leste, 45 graus, 60 graus, ela não representa a mesma direção do plano cartesiano. Próximo do Equador, ela até representa, mas conforme nós nos afastamos, há uma distorção. Então perceba aqui que 45 graus não são 45 graus no plano cartesiano, seria menos nesse caso.
Então, ao invés de nós utilizarmos a direção geográfica, traçamos uma reta paralela à direção de ataque que passe pelo centro do alvo, pegamos 2 pontos qualquer e calculamos o ângulo formado esses 2 pontos já convertidos para o plano cartesiano com o eixo vertical. Esse ângulo θ nós utilizamos como direção de lançamento para os cálculos necessários no plano cartesiano. Dessa forma, nós podemos compensar essa distorção causada ao transferir o alvo do globo para o plano cartesiano e utilizar o modelo proposto. O próximo passo é nós determinarmos, sob a reta da direção de ataque, um intervalo que nós faremos os cálculos. Esse intervalo ele precisa abranger a projeção perpendicular de todos os vértices do alvo. Nós tratamos aqui como z mínimo e z máximo. Para obter esse intervalo, nós traçamos retas perpendiculares à direção de ataque que passem por cada vértice do alvo. A partir dessas retas, nós vemos as interseções com a direção de ataque e vemos qual que é o maior intervalo que compreenda todas essas interseções. Esse intervalo vai determinar o z mínimo e o z máximo. O próximo passo é iterar diversas retas perpendiculares à direção de ataque que estejam contidas no intervalo que nós calculamos anteriormente e observar quais pontos em cada aresta do alvo que essas retas têm interseção. O próximo passo é calcular as distâncias entre cada interseção e a reta da direção de ataque e tabelar essa distância. Uma mesma reta ela vai ter várias interseções, à direita e à esquerda do alvo. O que nós fazemos é medir essas distâncias e gravar essas distâncias em tabelas, uma tabela para a esquerda, uma tabela para a direita, e com maior a distância, mais à esquerda na tabela, né, essa informação vai estar. Então, se só tiver uma interseção, é na coluna 1. Se tiver duas interseções, a mais distante vai estar na coluna 1, a mais próxima vai estar na coluna 2. Se tiver 3 interseções, a mais distante na primeira, a segunda na segunda e a mais próxima na terceira. E assim sucessivamente, cumprindo todo o alvo. Sabendo essas distâncias até a direção de ataque e sabendo esse intervalo entre as retas paralelas, nós podemos criar retângulos minúsculos. Então, para cada retângulo, primeiro no eixo horizontal, nós calculamos a distribuição normal acumulada de menos infinito até D1, menos infinito até D2, menos infinito até D3, sucessivamente, alternando os sinais. Então, fazendo a distribuição de D1 menos a de D2, mais a de D3, menos a de D4, sucessivamente. Fazemos esse somatório e multiplicamos pela distribuição acumulada de menos infinito até Z, mais o intervalo entre as retas, menos a distribuição de Z. Dessa forma, nós vamos ter a probabilidade do armamento cair dentro dessa linha. E aí nós fazemos isso para todas as linhas da tabela. Nós vamos ter a probabilidade de o armamento cair dentro de cada intervalo daquelas retas perpendiculares à direção de ataque, delimitado pelo polígono do alvo. Essas probabilidades nós somamos, tanto da tabela da esquerda quanto da direita, e depois somamos todos os resultados. E nós vamos obter então a probabilidade do armamento atingir aquele polígono do alvo. Quando comparamos o método proposto com o método tradicional, claro, no exemplo dessa apresentação, nós temos valores bem próximos, mas calculando para outras geometrias, círculo, quadrado, triângulo ou qualquer que for, também obtemos resultados bem semelhantes. Qual que é a vantagem então desse método? Primeiramente, no método tradicional, se o alvo for retangular e o rep e o dep forem diferentes, a direção de ataque ela não pode ser oblíqua à direção do alvo. Com o método proposto, ela pode ser. Por quê? Nós pegamos esse retângulo, esquecemos que ele é um retângulo, fazemos toda aquela divisão em sub-áreas e calculamos a probabilidade de cada uma delas e somamos tudo, e nós obtemos a probabilidade de impacto ou aumento dentro desse alvo. Isso é importante porque nós temos empregos que o nosso erro em alcance ele é bem diferente do erro de deflexão. E nós não podemos nos amarrar a fazer sempre ataques paralelos ou perpendiculares. Nem sempre isso vai ser o mais vantajoso. O método tradicional ele não permite o cálculo de geometrias diversas, sem artifícios matemáticos, que nem nós utilizamos nesse modelo. Mas a ideia é justamente modelar esses artifícios de forma que, se antes nós só podíamos calcular a probabilidade de impacto em alvos retangulares ou circulares, nós agora podemos calcular a probabilidade em um alvo de qualquer geometria. Isso é importante porque nem todo alvo é retangular, nem todo alvo é circular. Essas aproximações, elas acumulam erros. Então, por mais que a diferença de porcentagem seja pequena para um alvo específico, quando nós começamos a tratar uma operação como um todo,
essa diferença ela cresce significativamente. Isso aí pode resultar em um superdimensionamento ou um subdimensionamento da força. Outra vantagem é no próprio ambiente de GeoInt. Nós tratamos com objetos georreferenciados, dificilmente tratamos com comprimentos, larguras e geometrias. Então nós temos imagens de satélite, nós temos as coordenadas do alvo e, ao invés de nós perdermos tempo mensurando o comprimento de parede, ângulo, etc., simplesmente marcamos cada vértice do alvo e, ao invés de tratar com largura e comprimento, raio e por aí vai, nós tratamos apenas com latitude e longitude. E a partir dessas informações, latitude e longitude, nós conseguimos calcular a probabilidade de impacto dentro daquela região. Isso é útil quando nós tratamos de áreas grandes com geometria bem irregular. Imagine um bairro, por exemplo, ele não é um quadrado, ele não é um círculo. E nós queremos saber de fato, por exemplo, ao atacar um alvo, qual que é a probabilidade desse armamento cair lá naquele bairro, sendo que a gente atacou aquele alvo. O modelo é o mesmo, a aplicação é a mesma. Marcamos as coordenadas dos vértices desse bairro, marcamos o centro dos impactos no alvo que nós queremos e nós conseguimos calcular a probabilidade do armamento cair lá naquela região. Então, esse modelo ele buscou unificar o que nós já conhecemos de probabilidade de impacto de tiro único em alvo retangular e circular, retirando as limitações de direção de ataque, de relação entre rep e dep e de geometria do alvo.